Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo sobre o Deus Espírito Santo. E nós estamos aqui numa série falando a respeito dos frutos do Espírito Santo. Na live passada, que foi a live de número 19, nós falamos sobre a benignidade, né? Se você não assistiu, assista. E nessa live de hoje nós vamos ver a respeito do fruto do Espírito Santo, que é a bondade do Senhor. Cada um dos frutos você encontra lá em Gálatas, no capítulo 5, né? Ali, a partir do versículo 22, você vai encontrar ali todos os 9 frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo são o caráter do Senhor Jesus Cristo. O caráter que ele teve e manteve aqui quando ele andou aqui nessa terra. E o caráter que cada um de nós cristãos devemos ter, né? A gente só consegue ter o caráter de Cristo quando nós temos os frutos do Espírito dele em nós. E o fruto de hoje é o fruto da bondade. E eu quero começar lendo com você hoje uma palavra que está lá na carta aos Gálatas, tá? Se você está com a sua Bíblia, abra lá, Gálatas, lá no capítulo 6. Eu vou ler com vocês versículos 9 e versículos 10, tá? Se você está aí, hoje nós vamos estar tratando sobre o fruto da bondade, tá? Para quem está chegando agora, daqui a pouco eu vou me referir a cada um de vocês. Hoje é o fruto da bondade e a nossa primeira palavra é Gálatas, capítulo 6. Lá no versículo 9, a Bíblia fala assim para nós, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Olha isso. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. E nesse sentido aqui a Bíblia fala, não nos cansemos de fazer o bem. A gente não pode se cansar de fazer o bem. Não podemos. O homem, o ser humano, se cansa de fazer o bem. O contrário do bem, o contrário da bondade, que é o fruto do Espírito, é a maldade. Bondade, que é o fruto do Espírito Santo, é uma excelência moral e espiritual. O fruto da bondade, Cristo, é o nosso exemplo de bondade. Cristo é um exemplo de bondade moral e de bondade espiritual. O Senhor Jesus, ele não se cansou de fazer o bem, apesar de toda a maldade que fizeram contra ele. Todos os dias ele via homens maus diante dele. Ele via a maldade que umas pessoas faziam com as outras e maldade também que as pessoas tentavam fazer contra ele, mas ele nunca se cansou de fazer o bem. E aqui em Gálatas 6, 9, que eu li com vocês, vamos ler no versículo 10. Ó. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olha isso. A Bíblia fala que enquanto nós tivermos oportunidade, nós temos que fazer o bem a todos. Mas principalmente, como está escrito aqui, aos da família da fé. Eu vou mostrar para você que daqui a pouco na Bíblia, que a Bíblia fala que a gente não pode desprezar a bondade de Deus. A gente não pode. Porque aquele que despreza a bondade de Deus, ele vai receber a severidade de Deus. Às vezes parece estranho esse versículo, né? O verso 10 de novo, ó. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. A Bíblia fala que eu tenho que fazer o bem a todos. Agora, mas principalmente aos da família da fé. Olha isso. Eu tenho que fazer o bem a todas as pessoas, mas principalmente aos da família da fé. Aqueles que guardam a bondade de Deus. Aqueles que não jogam ela fora. A Bíblia fala que eu tenho que fazer o bem a todos os homens, mas principalmente aos da família da fé. Aqueles que permanecem na fé. Há uma palavra que o Senhor Jesus fala que nós não devemos dar as nossas pérolas aos porcos. Aos porcos são aqueles que rejeitam aquilo que é puro, que rejeitam aquilo que é santo. A bondade, ela tem que ser manifestada principalmente aos da família da fé. Aqueles que recebem a bondade de Deus e permanecem na sua bondade. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma palavra sobre aqueles que abandonam a bondade de Deus, eles vão receber a severidade de Deus. Uma pessoa, quando ela não abraça a fé em Cristo, quando ela não é transformada, ela não vai receber a bondade de Deus sobre ela. E ela também não vai receber a bondade dos cristãos sobre ela para sempre. Ela vai se tornar um fardo para a igreja. Ela vai se tornar uma pessoa que ela vai atormentar a igreja, a ponto da igreja vai repelir aquela pessoa.
Tem uma palavra que muitas pessoas não interpretam da maneira certa. O Senhor Jesus falou assim, ó, que quando uma pessoa bater numa face sua, você deve oferecer a outra face para aquela pessoa. Bater numa face é você oferecer a mão para aquela pessoa. Bater numa face é você oferecer ajuda, você oferecer para ela a bondade, a misericórdia, ela bater nessa face. E a Bíblia diz que nós temos que oferecer para aquela pessoa a nossa outra face. A nossa outra face não é ficarmos apanhando da pessoa a vida inteira. A nossa outra face é essa daqui, ó, é as costas. É dar para a pessoa as costas uma vez que ela bateu na sua face. Uma vez que ela desprezou o evangelho da verdade, uma vez que ela desprezou o amor, a misericórdia que você teve com ela, a bondade que você teve com ela. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver isso várias vezes ali. Você vai ver o Senhor Jesus Cristo indo no local onde havia uma multidão de cegos, coxos e paralíticos. Ali a própria bondade estava lá. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele pôde curar apenas um homem ali. Apenas um homem. Que estava ali, se eu não me engano, acho que há 37 anos ali. Curou aquele homem, ele foi embora. E a multidão de cegos, coxos e paralíticos ficou lá, permaneceu naquele lugar. O Senhor Jesus não saiu pedindo para orar um por um daquelas pessoas. A gente tem que entender isso. Se ele não fez isso é porque havia um propósito, porque ele conhecia o coração de cada uma das pessoas que estavam ali. A gente tem que entender também a esse respeito, quando a Bíblia fala que a gente tem que fazer o bem, principalmente os da família da fé, há uma palavra que eu nem tinha separado, mas eu quero ler com você, falando esse respeito de dar a outra face. Olha isso. Evangelho de João, dar a outra face, o que eu compreendo, é dar as costas. Você estende a mão, persevera, insiste. Chega uma hora que cansa. Chega uma hora que cansa. E se a pessoa ficar insistindo ali, ela vai acabar sendo destruída, ela vai acabar absorvendo a malignidade do outro, a maldade do outro. A gente tem que entender isso muito bem. Ó, aqui no Evangelho de João, lá no capítulo 2, João 2, lá no versículo 23. João 2, 23, ó. Muitos creem em Jesus. Entenda isso, ó, 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. As pessoas creram nele. Agora, verso 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Olha isso. Uma multidão aqui creu nele, hein? Eles acreditaram no nome dele, acreditaram em Jesus. Só que o próprio Jesus não se confiava a eles. Jesus não se confiou àquele povo porque os conhecia a todos. Aquele povo creu nele, mas Jesus não se confiou. Muitas pessoas são destruídas, pessoas bondosas, porque não têm entendimento. Acha que bondade é suportar tudo do outro. Acha que bondade é ficar deixando o outro pisar e destruir ele a vida inteira. Acha que isso é ser cristão. Não. Esse povo creu em Jesus, mas Jesus não se confiou para aquele povo, não. Jesus Cristo se confiou aos discípulos, aos da família da fé, que eu acabei de ler com você nessa primeira palavra que eu li em Gálatas 6, 9 e 10. A Bíblia diz, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A nossa bondade tem que ser manifestada para todos, mas a confiança, a entrega contínua da bondade tem que ser aos da família da fé, aqueles que se arrependam, aqueles que querem a Cristo verdadeiramente, porque nem o Senhor Jesus se confiava para todo mundo, e o povo creu nele, né? Mas Jesus, vamos ler de novo, verso 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, verso 25, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Olha isso. Não precisava que ninguém falasse para Jesus, aquela pessoa é terrível, aquela ali é assim, aquela ali é assado, não. A Bíblia diz que não precisava que ninguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Olha isso, a natureza humana. Em nenhum momento ele está falando de espírito maligno aqui, não. Em nenhum momento ele está falando de pessoas possessas de espíritos imundos, não. Ele está falando da natureza humana. Ele sabia quem era cada um, nós não sabemos. Nós não sabemos, para a gente saber quem é quem, demora um tempo. A gente vai ver pelos frutos da pessoa. Então é muito sério isso. A pessoa que ela abraça a maldade na vida dela, e ela despreza a bondade de Deus, ela perde a bondade de Deus, e ela perde também a bondade das pessoas. Ela perde a bondade das pessoas, ela perde o acolhimento das pessoas de Deus, ela perde. Por quê? Porque ela despreza, porque ela ainda não é da família da fé.
ela ainda não se tornou uma pessoa nascida de novo, uma pessoa confiável, né? Isso aqui você encontra isso aqui várias vezes na Bíblia, exemplos assim, várias vezes. Pessoas que o Senhor Jesus não se confiava, não se entregava porque não se conhecia. E ele né? Eu falo era, às vezes, porque quando ele andava na carne aqui, né? Como um homem aqui, né? Então ele era, mas ele é a própria bondade. E ainda assim ele não se confia a muitos, porque ele conhece a todos, né? Então é muito importante isso, né? Ó, segundo Tessalonicenses, lá no capítulo 1, segundo Tessalonicenses, lá no capítulo 1, a gente tem que tomar cuidado, gente. A gente tem que ter bondade, mas a gente tem que vigiar. A gente tem que ter vigilância, né? E a gente tem que tomar um cuidado muito grande para que a maldade não vença a bondade, a pessoa se torne uma pessoa má. Eu vou falar sobre isso aqui com você daqui a pouco. Ó, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, lá no versículo... Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, lá no versículo de número 11, vai. O apóstolo Paulo ficou sabendo que o evangelho tinha chegado até Tessalônica, né? Que o povo obedecia o evangelho e tudo. E que a fé deles estava crescendo, se você ler o contexto. Agora, segundo Tessalonicenses 1:11 diz assim, ó. Por isto, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Olha isso, gente. O apóstolo Paulo, se você ler todo o capítulo aqui, que eu não vou ler agora, ele ficou sabendo que a fé chegou para o povo em Tessalônica e o Paulo orava para aquele povo. Se você ler aqui, você vai ver que a fé deles crescia, que o amor deles crescia, se você ler o contexto aqui. E o apóstolo Paulo ficou orando por eles, orando por eles para que Deus fizesse deles digno, para que Deus tornasse aqueles cristãos dignos da sua vocação, né, ainda, e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé. Olha isso, gente. O apóstolo Paulo orava para que Deus tornasse aquele povo digno da vocação deles, de serem chamados filhos de Deus santos, e para que o próprio Deus cumprisse naquele povo todo o propósito de bondade. Havia uma oração para que aquele povo fosse digno para que Deus completasse neles toda a obra de bondade, todo o propósito de bondade e obra de fé. Todo o propósito de bondade que Deus tinha na igreja, o Paulo orando para que Deus cumprisse. Todo o propósito para que a bondade de Deus fosse derramada sobre a igreja, sobre o povo e sobre nós hoje. Hoje é a nossa parte que nós temos que orar dessa forma. Para que Deus cumpra na igreja todo o propósito dele de bondade. Para que a bondade dele prevaleça, para que a bondade dele venha convencer aqueles que ainda estão movidos pela maldade de alguma forma, né? Versículo 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Igreja, isso aqui é tão importante. O cristão precisa ter o fruto da bondade dentro de si, porque senão a obra de Deus nunca vai ser completa na vida daquela pessoa. O fruto da bondade precisa estar dentro de nós, para que a obra de Deus seja completa em nós. Existe a maldade nesse mundo, existe a maldade. A maldade, ela se pega no coração do homem, e o homem tem que se livrar de toda a maldade. É muito difícil não se corromper com a maldade. É muito difícil permanecer sendo uma pessoa bondosa. Eu vou ler com você aqui na Bíblia. A única pessoa na Bíblia que Deus fala assim que era um homem bom. Um homem bom. É lógico, existem na Bíblia vários homens bondosos. Vários. Agora, somente a esse homem aqui, que eu vou ler com você, a Bíblia fala que ele era um homem bom. A Bíblia realça a bondade desse homem aqui. Eu quero ler com você a esse respeito lá em Atos, no capítulo 11. Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 11, você encontra na Bíblia que o rei Davi usou de bondade. Você encontra no Antigo Testamento Abraão, vários homens fazendo oração, falando: Senhor, manifesta sobre o teu povo a tua bondade. Bondade também tem a ver com misericórdia, né? Você encontra na Bíblia várias orações de homens de Deus clamando pela bondade de Deus, né? Atos capítulo 11... Eu vou ler com vocês a partir do versículo 19, ó. Vamos lá, Atos 11, 19 diz assim, ó. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia e Chipre,
e Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram a Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do nosso Senhor Jesus. Verso 21, Atos 11, 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou ao ouvido da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. A igreja nessa época que passava uma grande tribulação. Estevão, uma testemunha fiel, tinha acabado de ser morto aqui. A igreja ela foi dispersa por causa da maldade, da perversidade dos homens. A Bíblia diz que Estevão pregava, os homens rangiam os dentes, tapavam os ouvidos porque não queriam ouvir e mataram ele apedrejado. A maldade, violência dos homens. E a Bíblia diz que a igreja foi dispersa e ela começou a pregar o evangelho por todos os lugares. Os apóstolos ficaram sabendo que a fé chegou até aquele povo e eles enviaram um homem chamado Barnabé. E Barnabé começou a exortar aquele povo da igreja ali a permanecer firme no Senhor. No caso aqui é permanecer na bondade de Deus, na graça do Senhor, não se corromper, não deixar com que a maldade dos homens contaminasse eles. Agora olha o que a Bíblia diz dele aqui, ó. Verso 24. Porque era homem bom. Olha isso. O único homem na Bíblia, a única referência que eu encontrei na Bíblia, Deus falando assim, era homem bom, é a respeito de Barnabé. A Bíblia fala que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Igreja, olha isso. Estevão, ele era um homem bom. Daqui a pouco eu vou falar com você aqui algumas outras obras dele aqui. Estevão, ele era um homem bom. Ele era um homem que tinha prazer de manifestar a bondade. Igreja, a pessoa bondosa, ela é uma pessoa forte. Uma pessoa que ela tem o fruto da bondade, ela é uma pessoa forte. Por quê? Porque ela venceu a maldade. Ela não se deixou vencer pelo mal, que talvez acho que é a última palavra que eu vou ler com você daqui a pouco ainda. Ó. Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão em Antioquia, e foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha isso. Os discípulos foram perseguidos, Estevão foi morto, as pessoas, muitos odiavam eles, e eles saíram por todos os lugares manifestando a bondade e a graça de Deus, e os apóstolos mandaram Barnabé, que a Bíblia fala que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e a Bíblia fala aqui no finalzinho do verso 26, que pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos, pela primeira vez. Por que eles foram chamados cristãos? Porque naqueles homens ali que estavam sendo perseguidos, que viram seus irmãos serem mortos, aqueles homens não se tornaram maus, eles não se tornaram briguentos, eles não pegaram em armas para guerrear, eles não ficaram amaldiçoando quem fizeram maldade com eles, eles não fizeram isso. Ou seja, eles mostraram o caráter de Cristo. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus ele foi levado ao matadouro, ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. A Bíblia diz que Jesus ele não revidou com escárnio, ele não revidou, ele não esbravejou, ele não amaldiçoou, e ali as pessoas viram o caráter dele de Cristo, a bondade dele ali. E quando as pessoas viram que os cristãos agiram dessa forma, que ao invés deles quiserem matar de volta, brigar, não, eles manifestaram o caráter de cristão, e pela primeira vez ali eles foram chamados de cristãos por causa da bondade que eles manifestaram. Por causa da bondade. Eles não deixaram a maldade dos outros contaminar a vida deles. Olha o exemplo deles. Olha o exemplo. Tamanha tribulação que eles passavam, eles não ficaram maldosos. Eles não pediram a morte de quem estava perseguindo ele. Eu já falei isso aqui em outros estudos aqui várias vezes. Várias vezes. As pessoas têm essa mania, os crentes hoje têm essa mania. Ele é perseguido, alguém enche o saco dele, aí ele começa. Deus vai pesar a mão em você. Aí começa que sofrer. Eu detesto quando eu escuto isso. Você tá mexendo com o homem de Deus. Você tá mexendo com a mulher de Deus. Meu Deus do céu. Que babaquice falar uma coisa dessa.
Sabe, que meninice. Ficar falando, você tá mexendo com o homem de Deus. Meu Deus, vai pesar a mão em você. Oh, meu Deus, vai pesar a mão. Você tá mexendo com a mulher de Deus. Meu Deus do céu. A pessoa dessa está longe, a pessoa dessa não conhece as escrituras, não conhece a palavra. O Senhor Jesus, ele não revidava com traje. A Bíblia diz que Jesus foi ultrajado, mas ele não revidava com traje. A Bíblia diz que quando Jesus foi ameaçado, ele não fazia ameaças. Tá na Bíblia, ele não ameaçava de volta. Ele não fazia isso. Tem uma passagem que o Senhor Jesus, ele queria entrar numa cidade, ele mandou os discípulos ir na frente, para arrumar lugar para eles morar, para eles dormirem. Aí a Bíblia diz que ninguém quis receber eles lá, ninguém quis. Os discípulos voltaram para fora da cidade e avisaram a Jesus, mestre, ninguém quer receber o Senhor lá não. Aí o apóstolo João ainda, né, se eu não me engano era João, novo ainda, meio bravo, falou assim, o Senhor quer que a gente ore para mandar Deus mandar fogo, matar todo mundo lá? Aí Jesus deu uma repreensão dele violenta ali. Repreendeu ele violentamente ali. Falou, rapaz, você tá doido, não é nada disso aí não. Repreendeu ele ali, eles foram embora. João queria mandar fogo na cidade porque ninguém queria receber Jesus. Quando Jesus foi preso, o apóstolo Pedro queria matar o soldado ali. Jesus falou, Pedro, embainha a sua espada. Guarda, quer dizer, aí Jesus falou, aquele que vive pela espada, morre pela espada. Viver pela espada é viver pela maldade. O apóstolo João, ali, ele deixou ali com que Satanás usasse a boca dele. Ele falou ali com maldade. Senhor, o Senhor quer que a gente mande ali descer fogo ali sobre a terra e matar todo mundo ali, porque eles não querem receber o Senhor? E ali o Senhor repreendeu ele duramente, e Jesus foi embora. Ele não mandou, ele não amaldiçoou aquela cidade, não. Tá vendo, vocês não querem me receber? Malditos sejam vocês, eu sou um homem de Deus, eu queria fazer o bem para vocês. Ele não fez nada disso aí não, ele foi embora. Tem uma outra passagem também, eu não vou abrir tudo, só vou citar. Jesus falou assim, quando vocês forem numa cidade, ou numa casa, e aquele povo não quiser receber vocês, Jesus falou, vire as costas e sacuda até a poeira dos pés de vocês. Quer dizer, não leve nem a poeira dos pés daquela cidade, porque pela atitude daquele povo, até a poeira daquela cidade já é maldita. Até a poeira daquela cidade já é maldita, você não tem que carregar no seu sapato. É o que Jesus falou ali. Quer dizer, não precisa amaldiçoar. O ser humano, pela sua própria maldade, ele já se destrói. A pessoa, se alguém entrar aqui e começar a me atacar aqui, a única coisa que eu vou fazer é bloquear a pessoa. Eu não vou ficar respondendo, não. Eu só não vou deixar ela ficar me xingando aqui nos comentários para não inflamar mais ninguém. Então eu vou só bloquear a pessoa para que ela não entre mais. Mas eu não vou ficar aqui amaldiçoando ela de volta ou discutindo com ela de volta. Porque a pessoa, pela própria maldade dela, ela já vai se acabar, ela já vai se destruir. Não precisa que amaldiçoe ninguém. O próprio ser humano se amaldiçoa. A própria pessoa escolhe o caminho dela. Só que a pessoa, quando ela é maldosa, ela quer atrair você para a maldade dela, ela quer sujar também. E uma vez que ela consegue fazer isso, ela ri da sua cara, ela zomba da sua cara. Lá, você não era cristão, aí você com raiva agora. Você não era cristão, por que você está xingando agora também? Tá, aí provoca, e depois você vai secar naquilo ali, ainda zomba da sua cara. Eu já caí nisso aí várias vezes já. Várias vezes. Então isso é muito sério, gente. A gente tem que ser maduro na fé. A gente tem que entender. Há casos que você tem que virar as costas, você tem que dar outra face. Bateu numa face, dê a outra. Quer dizer, a outra face é essa daqui que eu compreendo. Vire as costas. Não dê pérolas, não dê pérolas aos porcos. Nem deis o que é santo para os cães. Porcos e cães são pessoas que Jesus está falando ali. Pessoas que vivem como porcos, que vivem na sujeira da imundícia. Pessoas que vivem como cães, no ódio, na maldade, só quer destruir e devorar os outros. Então eu não devo insistir ali com a bondade para que elas não me dilacerem, como está escrito isso na palavra. Então muito cristão perdeu a bondade por insistência, por não entender a hora de dar a outra face. Bateu naquela face, desprezou a sua mão, desprezou a sua ajuda, desprezou a sua paciência, desprezou a sua bondade, desprezou tudo, ofereça a outra face. Você vai ficar ali até quando? Até a hora que você se corromper? Até a hora que você não suportar? O próprio Jesus não se confiava às pessoas. Não se confiava. Fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqueles que realmente se convertem, aqueles que realmente querem uma mudança. Mesmo dentro da igreja existem aqueles que também não são de confiança. Existem pessoas que também são venenosas ainda, infelizmente. E a gente tem que vigiar muito com isso. Muito mesmo, né? Com tudo isso. Né? Deus, esse homem foi chamado Barnabé, um homem bom ainda. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, lá no versículo 26 e 27. Aqui também fala de Barnabé, né? Atos 9, versículo 26, assim,
Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se aos discípulos, né? Aqui está falando de Saulo, tá? Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Igreja, Saulo, antes dele se converter, ele era um homem que, pensando que cumpria a lei de Deus, ele consentia com a morte dos cristãos. Ele consentia, ele pegava documentos com as autoridades para poder perseguir a igreja de Cristo, para poder matar, perseguir os cristãos, pensando que estava obedecendo a lei de Deus. E quando ele foi convertido, os discípulos não acreditavam na conversão dele, não acreditavam. Os discípulos tinham medo dele. Os próprios apóstolos também não queriam receber o apóstolo Paulo, quer dizer Saulo, né, que Jesus tinha mudado o nome dele aqui ainda. Não queria receber ele, porque ele era um homem terrível, né, e os homens não acreditavam na mudança dele, né. Agora, teve um homem que interveio. Teve um homem que, entre aspas, ele já era grande dentro da igreja, ele já era grande no conceito dos apóstolos, esse homem que é Barnabé. Então esse homem, ele podia ter se ocultado, ele podia ter se escondido. Os discípulos não queriam receber o apóstolo. Saulo queria se juntar com os discípulos, mas os discípulos não queriam receber ele. Agora, versículo 27, ó. Atos 9, 27. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Igreja, olha isso. Olha isso. O Barnabé, ele podia ter ficado na dele. Os discípulos não queriam receber, podia nem ter se metido, mas ele não. Ele pegou Saulo, levou até os apóstolos e ele falou, ele foi testemunho, ele falou, não, Saulo, ele viu o Senhor Jesus. Ele pregou com ousadia, ele é fiel, ele é convertido. Olha a bondade dele manifestada no outro, naquele que era desprezado por todos. Naquele que ninguém queria ele. Ninguém queria receber Saulo, ninguém queria. Mas ele, como um homem bondoso, ele trouxe ele para perto porque viu que ele era convertido de verdade. Porque Barnabé viu que Jesus tinha encontrado Jesus. Viu que realmente ele tinha mudado. Então, olha a bondade com os irmãos, com os da família da fé, como a gente leu. Barnabé viu que Saulo ia embora, ia ficar sozinho, falou, não. Pegou Saulo ali, levou a bondade dele, levou diante dos apóstolos e testemunhou. Falou, não, esse homem, ele viu Jesus, ele mudou, ele pregou com ousadia, ele está transformado sim. Ele pegou Saulo, que já era da fé, e trouxe ele para a família da fé. Foi testemunha. Ele, como um homem bondoso, ele foi testemunha da conversão do outro. Ele não se calou, ele não ficou quieto, ele não ficou calado. Ele foi testemunha, ele estava vendo que ali ia acontecer uma injustiça, e ele não se calou. E isso também diz respeito ao fruto da bondade. O fruto da bondade, ele nunca deixa com que o cristão fique calado, com que ele se aquiete de maneira alguma, ou que ele consinta com alguma injustiça que ele esteja vendo. Se você ler o livro de Atos, você vai ver várias vezes aqui Barnabé aqui, mostrando o caráter de Jesus, nesse caso aqui a bondade. Eu vou ler com você Atos capítulo 4. Por que será Atos capítulo 4, lá no verso 36 e 37? Por que será que está escrito isso aqui na Bíblia, né? Ó, Atos 4, verso 36, na minha Bíblia tem um subtítulo assim, ó, a oferta de Barnabé, verso 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Igreja, olha isso. Olha a bondade de Barnabé. Ele tinha um campo, uma terra, uma propriedade. Ele vendeu e colocou aos pés dos apóstolos para poder ajudar a igreja, para poder ajudar os irmãos que precisavam de socorro financeiro. Por que você acha que isso aqui está escrito na Bíblia aqui? Isso aqui é para manifestar a bondade como eu li com você lá em Atos 11, né? Que ele era um homem bom. A bondade dele em querer ajudar. Sabia que ele tinha um recurso e que aquele recurso podia ajudar outras vidas, podia ajudar outras pessoas. E não é à toa que isso aqui tá escrito na Bíblia. Mostrando ali a bondade dele ali, exemplificando, ou seja, demonstrando através da sua oferta. Através da sua oferta. Igreja, eu sempre explico isso na igreja. A oferta é um ato de bondade. Por isso que já diz o nome oferta, não é obrigatoriedade. Tem que ser ofertado.
Uma coisa é dar dinheiro na igreja, outra coisa é dar oferta. São duas coisas completamente diferentes. Qualquer pessoa pode dar dinheiro na igreja, mas só pode dar oferta a quem é bondoso. O que isso quer dizer? Todo mundo dá dinheiro. Exemplo, 10 pessoas dão dinheiro na igreja. Mas daquelas 10 pessoas, aos olhos de Deus, que vê tudo, 5 deram oferta e 5 deram dinheiro. 10 deram dinheiro ali na igreja. Só que 5 só deram dinheiro. Pegaram ali alguma coisa e deram ali. Por obrigação, por religiosidade morta. Agora 5 deram oferta. 5 pegaram de coração, com bondade, e deram com uma intenção de colaborar para com a obra de Deus, que sabendo que aquela oferta dela ali é para manter a estrutura da obra, para ajudar a ganhar almas e para ajudar a estruturar a igreja de Cristo. Isso é uma oferta. Oferta é isso. Oferta é dar com intenção de amor. Não dar dinheiro na igreja quando a pessoa olha pro pregador, pastor, padre, sacerdote, e fala: o que esse homem vai fazer com o meu dinheiro? Então eu não vou dar o meu melhor não, eu vou dar qualquer coisa. Isso é dar dinheiro na igreja. Dinheiro qualquer pessoa dá. Agora, oferta são poucos que dão. O homem não vê o coração. Quem vê o coração é Deus. Só pode dar uma oferta, gente. Um dinheiro na igreja só é uma oferta quando ele é dado com bondade. Com bondade. Quando aquela pessoa dá de todo o coração. Então, até nisso, nós precisamos ter a bondade no nosso coração. Porque senão a maldade também começa a corromper os nossos olhos. Eu vou dar oferta para quê? O homem vai desviar, o homem vai roubar, eu vou dar para quê? Eu vou dar para quê? Quer dizer, os olhos ficam contaminados pela maldade, né? Como o mundo tem a maldade em relação à oferta dentro da igreja, né? Vamos lá, ó. Romanos capítulo 2. Eu acho que a gente vai terminar aqui na carta aos Romanos, ó. Romanos capítulo 2. Lá no versículo, deixa eu ver. Romanos 2. Romanos 2, versículo 3. Preste atenção. Romanos 2, 3 diz assim, ó. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? A Bíblia está falando aqui sobre julgar os outros. Ou seja, uma pessoa julga o pecado da outra, mas ela pratica a mesma coisa. Aí a Bíblia fala: você pensa que você vai escapar do juízo de Deus? Se você condena o pecado do outro, você faz a mesma coisa, você vai cair em juízo do mesmo jeito. Agora, versículo 4. Aí a Bíblia fala: ou desprezas a riqueza da sua bondade? Olha isso. A pessoa despreza a riqueza da bondade de Deus e tolerância. Bondade também está unida. Bondade, misericórdia e tolerância anda tudo junto. Aí a pessoa, ela despreza, ela condena o pecado dos outros, mas ela vive em pecado. A pessoa com essa atitude, ela está desprezando a bondade de Deus. Ela está desprezando. É aquilo que eu te falei, de bater na face da outra. Aquela pessoa está batendo na face de Deus. Vamos colocar assim, ela está desprezando a bondade, porque ela está vivendo no erro. Né? Ela está desprezando a tolerância. Verso 4 ainda, e longanimidade. A pessoa também está desprezando a longanimidade de Deus. Deus está sendo uma grande paciência com ela. Despreza a longanimidade, ignorando a bondade de Deus. Ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Olha isso. A pessoa, ela ignora, gente, que é a bondade de Deus, gente, que conduz a gente ao arrependimento. A bondade. É Deus olhar para a gente, para as nossas imundícias, para a nossa desobediência, para a nossa incredulidade, Deus olhar de bondade. Até o ponto que a gente chega ao arrependimento. Ninguém chega ao arrependimento por conta própria, por mérito próprio. É a bondade de Deus, é a grande tolerância que Deus manifestou para aquela pessoa, né? Agora, versículo 6. Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumula contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Olha isso. A pessoa desprezando a bondade de Deus, ela acumula sobre ela mesma ira para o dia da ira. Ela vai acumulando. Igreja, a pessoa sem o fruto da bondade, ela passa a resistir à bondade de Deus. Ela vai acumulando contra ela mesma ira. Tem uma outra palavra que complementa essa daqui, ó. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. É até melhor para a gente falar esse respeito aqui, ó. Romanos 11. Lá no versículo 22, ó.
A Bíblia fala sobre que a rejeição de Israel não é final, que se Israel se arrepender e voltar para a videira, que Jesus vai restaurá-los também, que eu não vou ler o contexto todo. Aí agora, Romanos 11, lá no verso 22, ó, verso 22. A Bíblia fala, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Olha isso. A Bíblia fala, gente, que a gente tem que considerar a bondade de Deus e a severidade de Deus. A gente tem que considerar. A gente não pode pensar que Deus vai aguentar tudo da gente. Que a gente pode fazer o que a gente quiser, ir pro mundão, a hora que quiser e voltar, que Deus sempre vai estar lá de braço aberto. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus não vai estar lá a todo momento, mas de maneira alguma. A gente tem que considerar a bondade de Deus e a severidade dele. Agora, verso 22 ainda. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. Igreja, olha isso. Aqui o contexto, o apóstolo Paulo está falando que Israel foi cortado da videira, que é Deus, que é o Senhor. E Paulo pregando aqui para nós os gentios, falando que é para a gente atentar para a bondade e para a severidade de Deus. Severidade para aqueles que caíram, e bondade para com aqueles que creram, né? E bondade para contigo, mas para contigo bondade de Deus. Finalzinho do verso 22. Se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. A gente só tem a bondade de Deus na nossa vida se a gente permanecer na bondade do Senhor. O mundo, o sistema maligno nesse mundo luta para encher o nosso coração de maldade. Você sabe disso, todos nós sabemos. A gente sabe o quão difícil é manter a bondade no coração. Porque o homem é mentiroso, o ser humano é enganador, o ser humano é perverso, a natureza humana é terrível. O ser humano é falso, é ingrato, é irreverente, é malicioso. O ser humano não tem afeição, muitos não têm afeição natural, quer dizer, não gostam de ninguém. Muitas pessoas, você faz o bem para ela sai rindo, pensando que te enganou, pensando que te ludibriou, chamando você, a pessoa, outro de trouxa, de besta e por aí vai. O ser humano é assim. Só que a Bíblia fala que a gente tem que permanecer na bondade do Senhor. Permanecer também na bondade é permanecer na fidelidade, na santificação. E fechando esse leque aqui para o fruto da bondade, é permanecer com o nosso coração limpo. Permanecer com a nossa bondade e observando a bondade de Deus. Você encontra várias passagens na Bíblia, principalmente em Salmos, o rei Davi falando sobre a bondade de Deus, que ele observava a bondade do Senhor, que ele via a bondade do Senhor, que ele olhava e ele clamava pela bondade do Senhor. Você vai encontrar no Antigo Testamento Davi e outros usando de bondade para com pessoas, usando de bondade, que é a mesma coisa, usando de misericórdia, né? Eu vou ler com você a última palavra aqui sobre esse fruto, Romanos capítulo 12. Romanos 12, lá no versículo... vamos ler o versículo 17, a gente vai terminar por aqui, tá? Romanos 12, verso 17, ó. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Olha isso. Não torneis a ninguém mal por mal. Não torne. Pessoa te fez o mal, não torna o mal para ela. Isso é uma luta. Por isso que a gente tem que andar no espírito. Porque a carne quer o mal de volta. A carne quer retornar o mal de volta. A gente só consegue obedecer isso daqui através da santificação, tá? As pessoas às vezes pensam que oração e jejum é só para pedir coisa. Eu vou abrir jejum para arrumar emprego. Eu vou abrir jejum para ser curado. Não, irmão, jejum, a primeira função do jejum é quebrar a carne. A primeira função do jejum é quebrar a carne para que a gente tenha a força para obedecer o que a Bíblia manda. É para isso que o jejum serve. Jejum é para quebrar a carne, para quebrar a natureza humana, para quebrar a natureza pecaminosa. A Bíblia fala, não torne ninguém por mal, né? Pelo contrário, esforçai-vos perante todos para fazer o bem. Olha isso. Esforçai-vos para fazer o bem. Igreja, se fazer o bem fosse fácil, a gente não teria que se esforçar. É um esforço. Agora, verso 18. Se possível, quanto depender de vós, tenha paz com todos os homens. Se possível, enquanto depender de você, você tem que ter paz com todo mundo, gente.
Tem que ter paz. Ah, mas a pessoa não quer ter paz comigo. Fuja, se afasta, dê a outra face. Sai de perto. Se possível, fique longe, a não ser que você more mesmo dentro da própria casa. Só que ainda assim você tem que vigiar muito ainda, para que a maldade daquela pessoa não atraia você para uma confusão. Não atraia você para uma briga. Você tem que vigiar muito com isso. Né? Quando eu moro dentro de casa é pior, é muito mais difícil. Mas quando é fora de casa, saia de perto. Sai de perto, a não ser que você trabalhe, se seja obrigado, mas ainda assim vigie. Né? Se esforce, com o tempo de você tem que ter paz com todo mundo. Se a outra pessoa não quiser paz, aí o problema é dela. Se você ficar firme, ou ela se arrepende, ou uma hora ela vai se destruir na própria maldade dela, né? Versículo 19, ó. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Deus, ele fala, ó, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Igreja, olha isso. Não vos vingueis a vós mesmos, né? Mas dai lugar à ira, tire a ira de você. Porque a Bíblia, Deus, ele fala aqui, ó, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. Só que eu não posso me pegar nessa palavra aqui e ficar desejando que Deus me vingue, ou que Deus pese a mão alguém que me fez mal. Não, eu tenho que entregar isso na mão de Deus. Eu não tenho que ficar desejando, tomara que Deus pese a mão, tomara que... Não, de jeito nenhum. Eu não devo desejar isso, não. Eu devo entregar na mão de Deus e Ele sabe o que faz. Eu não devo deixar meu coração se inflamar. A Bíblia fala que eu não tenho que me vingar. Eu não tenho que retribuir o mal pelo mal. Ainda, versículo 20, ó. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Olha isso. Se o teu inimigo, se aquela pessoa que te fez o mal, ela tiver fome, dá para ela de comer. Ah, tomara que ela morra, né? Não. Olha como que é o nosso coração, né? O coração do homem é assim. Ah, me fez o mal? Agora vai pagar. Agora vai ficar na miséria. Agora vai não sei o quê. O caráter de Jesus não é assim. Os frutos do Espírito Santo são o caráter de Jesus em nós, tá? Cada um dos 9 frutos é o caráter de Jesus que tem que ter em nós. Jesus não se vingou. Jesus não desejou a morte, pelo contrário. Quando Jesus viu o futuro ali de, se eu não me engano, ali de Jerusalém, né, que não ficaria pedra sobre pedra, Jesus chorou. Ele chorou quando viu o fim daquele povo ali. Ele chorou, ele não se alegrou, não. O coração hoje do ser humano se alegra. Né? A Bíblia fala, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Gente, olha isso. Quando o seu inimigo tiver fome, você dá para ele de comer. Quando ele tiver sede, você dá para ele de beber. A Bíblia fala que você está amontoando brasa viva, fervendo na cabeça daquela pessoa, dela, que te fez o mal. Sabe o que isso quer dizer? Aquela pessoa não vai ter paz. Imagina alguém que tem brasa viva na cabeça. Imagina você pegar um monte de brasa fervendo, vermelho, e pôr na tua cabeça. Você não vai ter paz, você não vai ter sossego, enquanto não tirar aquela brasa viva da sua cabeça. Sabe o que esse versículo quer dizer? Quando alguém te faz um mal, e você faz o bem para ela, o bem que você fez vai atormentar aquela pessoa. O bem que você fez vai deixar aquela pessoa atribulada. Atribulada. Ela vai ter que parar de fazer o mal, ela vai ter que se arrepender do mal que ela fez para você. Você vai amontoar a brasa viva na cabeça dela, vai chegar uma hora que ela não vai suportar. Ela fez a maldade, você fez a bondade. Ela fez de novo, você fez a bondade. Você só vai estar amontoando brasa viva na cabeça dela, ela vai ficar atormentada, ela vai ficar perturbada. Ela vai chegar ao ponto que ela vai se arrepender, ela vai ter que parar, ela vai ter que mudar ou ela vai ter que fugir de você. Porque brasa viva na cabeça, a pessoa vai ficar perturbada de te ver. Cada ato de bondade que você faz para alguém que te faz uma maldade, aquilo ali é uma brasa viva fervendo na cabeça daquela pessoa. Ela não vai ter nunca mais, ela vai ter nenhum tipo de paz ou tranquilidade. Ela vai ficar tribulada enquanto ela não se arrepender, ou ela muda, ou ela vai ter que fugir de você. E olha o que a Bíblia ensina. Não é fazer o mal, é amontoar brasa viva na cabeça dela, isso com bondade. Agora, versículo 21, para terminar. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha isso. A Bíblia diz, não se deixa vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Igreja, a Bíblia diz que é para a gente vencer o mal com o bem. Só que você tem que entender uma coisa. Para o bem vencer o mal, tem que haver luta, tem que haver guerra. Você tem que entender isso. Não se deixa vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Para o bem vencer o mal, tem que ter guerra, tem que ter luta. Ou seja, aquela pessoa vem com o mal e você vai com o bem. Aquela pessoa insiste na maldade, você insiste na bondade.
Eu vou te matar, vou te destruir, eu quero o teu bem, eu te abençoo, você não vai me corromper. Isso é uma guerra, isso é uma luta. Não luta contra aquela pessoa, mas uma luta contra o mal, uma luta contra a maldade. Uma vez que a pessoa não vence o mal com o bem, o mal vence ela. Ou seja, a pessoa fica corrompida, ela fica suja, a maldade toma conta dela. A maldade toma conta. Aí ela solta aquela velha frase, né? Aquela velha frase que diz assim, ó: quer saber de uma coisa? Eu cansei de ser trouxa, eu vou deixar de ser bobo, eu vou começar a ser ruim também. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido pessoa falar isso aqui já. Eu vou deixar de ser uma pessoa boa, eu vou começar a ser ruim também. Ou seja, aquela pessoa deixou vencer, ela deixou o mal vencer ela. Ela não lutou, ela não perseverou. Agora você tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Tome muito cuidado. Você tem que vigiar. Olha como nós precisamos do fruto da bondade. Exercita a bondade, exercita. Você que está me ouvindo aqui, se você ainda não é da família da fé, se torne da família de Deus um cristão verdadeiro. Senão você não tem direito à bondade de Deus. E também vai chegar uma hora que você não vai ter mais a bondade da igreja com você. Você não vai ter mais a bondade da igreja. Eu, como pastor, eu tenho que ajudar as ovelhas. Eu não tenho que ajudar os bodes. A palavra diz lá em João 10, né, que o Senhor Jesus, ele conhece as suas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz dele. Ele diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se eu quero a ajuda da igreja, eu tenho que ser uma ovelha. Eu não posso ser um bode. Eu não posso ser. Eu tenho que fazer de tudo por uma ovelha. Desde que aquela pessoa seja da família da fé. Se aquela pessoa não for da família da fé, eu não sou obrigado a fazer tudo por ela. Eu não sou obrigado. A não ser ao ponto que ela se converta. O próprio Jesus, como eu te mostrei aqui, o povo creu nele. Mas ele não se confiava para aquelas pessoas, porque ele os conhecia a todos. Então, igreja, uma pessoa que ela abraça a maldade, ela só perde. Ela perde a bondade de Deus. Ela perde porque ela vai ter toda a malignidade do inferno sobre ela. E ela também perde porque ela não vai ter a bondade das pessoas de Deus com ela. Até as pessoas de Deus vão fugir dela, porque vão ver que ela não é pessoa de confiança. Tá, gente? Então, o fruto da bondade é maravilhoso. Eu quero orar agora nesse momento para que o Espírito Santo nos encha de bondade. Para que Deus guarde o nosso coração, porque esse mundo está terrível, né? Sempre esteve. Mas agora, nos últimos dias, com a volta de Cristo, ele vai ficar cada vez pior. O ser humano vai ficar cada vez pior. Então a gente precisa guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração. E você pode ter a certeza, tá? Que existem pessoas bondosas nessa terra, sim. Existem pessoas que vale a pena você lutar por elas, sim. Tem gente que dá valor, sim. Você pode ter a certeza que tem. Na igreja, eu tô de pastor, acho que 18 anos, se eu não me engano. 18 anos. Eu já tive muita tristeza com muita gente na igreja, e tem até hoje. Muita gente ingrata, muita gente difícil dentro da igreja. Mas graças a Deus tem muita gente que dá alegria. Tem muita gente que, olha, como a Bíblia fala, é um bálsamo pra gente. Tem gente que é um prazer, que, meu Deus do céu. Tem gente que é uma alegria tão grande você conhecer ela, faz parte do povo de Deus. Tem gente que dá tristeza, tem gente que misericórdia. Agora, em contrapartida, tem pessoas no reino de Deus que são maravilhosas, que são uma bênção mesmo, que são pessoas que dá ânimo de você continuar. Dá ânimo. Às vezes dá um desânimo de continuar fazendo a obra que você não faz ideia, por causa de pessoas. Dá um desânimo às vezes, por causa da ingratidão do povo, por causa da ingratidão de pessoas. Dá um desânimo que você não faz ideia. Mas aí Deus, com a sua misericórdia, ele usa essas pessoas também para poder reanimar a gente, para poder dar um ânimo pra gente. Porque tratar com gente não é fácil. Tratar com pessoas não é fácil. A própria Bíblia fala, né? O próprio Deus fala lá em Isaías, né? O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o seu possuidor, mas Israel não me conhece. Então, às vezes é melhor você tratar com animal do que você tratar com gente. Mas graças a Deus tem pessoas que é bálsamo. Tem gente que sossega a gente como pastor, a gente que faz a obra, o obreiro também que tem amor pela obra, ele sabe disso também. Tem pessoas na igreja que são difíceis, agora tem pessoas que são uma bênção de você lidar aqui, dá força e que anima a gente, tá? Então que eu e você, que a gente possa ser essas pessoas, que animem os outros, não desanime os outros, tá? Então toma cuidado com a maldade desse mundo, toma cuidado. Não seja um obreiro, um pastor, um membro perverso, envenenado, não. Que chega dentro da igreja cheio de veneno, briga, confusão. Cuidado, porque a severidade de Deus pegar você e destrói você para sempre, tá? Então cuidado com isso. O diabo não é à toa que ele é conhecido como uma antiga serpente. A serpente envenena, tá? E a bondade do Senhor é um antídoto contra a maldade do inferno, a maldade dos homens também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Meu Deus, que cada uma dessas palavras venha ficar no coração do teu povo, Pai. Senhor, guarda o nosso coração de toda maldade, de toda sujeira, meu Pai, que é nessa terra. Senhor, guarda, Pai, afasta de nós, Pai. Eu quero também orar nesse momento por todos aqueles que estiverem com maldade no coração. Espírito Santo, que essas pessoas sejam tocadas pela tua bondade, que essas pessoas venham ter um desejo de chorar, meu Pai, de arrependimento e de derramamento, Pai. Que saia do coração toda a maldade, meu Deus. E que cada pessoa seja tocada pela bondade do Senhor e sejam transformados. Meu Deus, assim como Saulo foi transformado, Pai, transforma também cada um de nós, Pai. E cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. E amém, gente, tá? Guarde essa palavra no seu coração, que você tenha uma ótima noite, um bom descanso. E que você acorde amanhã cheio da bondade de Deus para mais um dia nessa terra. Em nome de Jesus, tá? Gente, Deus abençoe cada um, tá? Fique com Deus. E no sábado nós estaremos aqui, tá bom? Dando continuidade, falando sobre o próximo fruto do Espírito Santo. Fiquem com Deus em nome de Jesus e uma boa noite.